A física quebrou o mistério do tempo negativo revelado agora. Sabe aquele momento em que a sua cabeça dá um nó tão grande que você quase consegue escutar o cérebro fritando? Pois é, prepara o café, ajeita a coluna e presta muita atenção no que eu vou te falar. Imagina a seguinte cena: um carro entra num túnel escuro exatamente ao meio-dia. O motor ruge e ele acelera lá para dentro. Só que, num passe de mágica que faria qualquer ilusionista morrer de inveja, esse mesmo carro sai do outro lado do túnel às 11h59, ou seja, ele saiu do túnel antes mesmo de ter entrado. Parece piada de bar, né? Ou então aquele roteiro mirabolante do filme Tenet, do Christopher Nolan, onde tudo anda de costas. Mas, pasme, meu amigo, isso não é cinema, não é roteiro de Hollywood e muito menos ficção científica barata de internet. Isso é a vida real. É um experimento de verdade, suado, feito num laboratório lotado de fios, lasers piscando e equipamentos embrulhados em papel alumínio. Um estudo absurdo que acabou de passar pela peneira finíssima dos cientistas mais cabeças duras do nosso planeta. Olá pessoal, aqui é o Michel e hoje a gente vai mergulhar de cabeça no buraco de coelho muito, mas muito mais fundo do que você imagina. Um lugar onde os relógios andam para trás e as regras básicas que a gente aprendeu na escola simplesmente são jogadas pela janela. Nós vamos falar sobre a descoberta que está deixando os físicos mais sérios do mundo coçando a barba e olhando perplexos para o teto. O famigerado tempo negativo. Sim, você leu e ouviu certo. Menos que zero. A gente quebrou o tempo? O universo deu aquela famosa tela azul do Windows? Ou tem uma explicação que é ainda mais maluca do que construir uma máquina do tempo no quintal da sua casa? Puxa uma cadeira e vem comigo. Mas olha só, antes da gente literalmente quebrar as leis da realidade aqui, eu preciso te dar um aviso. Esse é o tipo de vídeo que muda a forma como você enxerga o mundo. Então, se você curte conteúdo que expande a sua mente, já clica agora no botão de like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Isso ajuda demais o nosso trabalho a chegar a mais mentes curiosas como a sua. Já se inscreveu? Então bora voltar para a loucura quântica. Para começar a desvendar essa bagunça colossal, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. E com o perdão do trocadilho, essa história toda não é uma novidade que surgiu ontem. Lá atrás, no ano de 1993, esse fantasma matemático já tinha aparecido nos cálculos. Mas sabe como é a academia, né? A galera da ciência olhou para aquele número com um sinalzinho de menos na frente e pensou: ih, rapaziada, a calculadora quebrou. Joga isso debaixo do tapete que ninguém vai querer financiar a pesquisa de maluco. E faz sentido o medo deles. Ninguém queria ser o doidão que ia subir no palco mundial para dizer que a luz viajou para o passado. Se você fala um negócio desses numa conferência de física, o pessoal já acha que você é o Lex Luthor querendo destruir a galáxia. Só que a pulga ficou atrás da orelha de um cara específico. O nome dele é Ephraim Steinberg, um brilhante professor da Universidade de Toronto, no Canadá. E detalhe importante sobre ele, esse cara é nerd de carteirinha, do tipo raiz mesmo. Além de ser mestre em física quântica, ele tem estudos avançados sobre as lendas do rei Arthur, a espada Excalibur e o mago Merlin. O cara é uma lenda viva que transita entre a ciência exata e a magia dos mitos. E essa pulga quântica ficou lá, incomodando, mordendo e coçando a mente dele por mais de 30 longos anos. Foi então que, recentemente, a equipe de cientistas liderada por ele botou a mão na massa para valer. E o resultado? Foi publicado numa das revistas mais respeitadas, criteriosas e rigorosas do mundo acadêmico, a Physical Review Letters. Repito, não é teoria da conspiração de grupo de WhatsApp, é ciência pura, com peer review, revisão por pares, onde um bando de cientistas tenta de tudo para provar que o outro está errado. E se ninguém consegue provar o erro, é porque a coisa é real. O que eles fizeram foi o seguinte: eles queriam medir quanto tempo uma partícula de luz, que na física a gente chama de fóton, aquele pacotinho minúsculo e brilhante de energia, demorava para atravessar uma nuvem de átomos de rubídio. Mas não era qualquer nuvenzinha, era uma nuvem geladinha, fria como o coração de quem te deu um fora, resfriada a temperaturas muito, muito próximas do zero absoluto, quase parando no tempo. Normalmente, quando a luz entra numa nuvem tão densa assim, ela sofre um fenômeno chamado atraso de grupo.
Pensa no atraso de grupo como aquela sua tia que para cumprimentar absolutamente todo mundo no corredor do shopping e demora 3 horas para chegar na praça de alimentação. A luz viaja, bate nos átomos, os átomos absorvem essa luz, dão uma engolida nela, ficam excitados, cheios de energia e depois de um tempinho cospem a luz para fora de novo. Esse tempinho é o atraso normal, tic-tac. A luz perdeu uns milissegundos lá dentro. Tudo normal, tudo dentro das leis de Deus e de Einstein. Mas é agora que a rasteira do universo acontece. Os cientistas resolveram ajustar a luz para uma frequência muito específica, o jeitinho exato e perfeito que os átomos de rubídio adoram absorver. E quando eles mediram o tempo que o fóton passou lá dentro, bum! O cronômetro marcou negativo. O átomo estava, através dos dados, dizendo que engoliu e cuspiu a luz antes mesmo dela ter chegado perto dele de fato. Voltando para a nossa analogia do túnel lá do começo do vídeo, é como se você perguntasse para as paredes do túnel: "Ei, quanto tempo o carro ficou aí dentro?" E o túnel te respondesse na maior naturalidade: "Ah, ele ficou aqui por menos 2 segundos." Os átomos confirmaram o absurdo matemático. Chegou a bater menos 0,082 vezes o valor de referência em alguns casos. Repare bem, não é zero. O tempo não parou, ele é abaixo de zero. A luz parecia ter saído adiantada, como alguém que sai correndo da festa de aniversário horas antes mesmo do bolo ser cortado. Eu sei. O seu coração já deve estar batendo forte agora. Você já está imaginando que amanhã de manhã vai comprar uma passagem numa agência de turismo quântico para o ano de 2012 e impedir você mesmo de mandar aquela mensagem vergonhosa para o ex ou para a ex. Segura a emoção, meu jovem. Calma o coração. Porque a verdade nua e crua é que a física clássica, aquela física do dia a dia, das maçãs caindo da árvore, não foi para o ralo. E o bom e velho Albert Einstein continua sorrindo de boa lá no túmulo dele. A teoria da relatividade está intacta. Os próprios cientistas que fizeram o experimento, incluindo a pesquisadora Daniela Angulo e o professor Steinberg, gritam isso aos 4 ventos para quem quiser ouvir. Isso não é uma máquina do tempo. Dizer que a luz voltou no tempo como se fosse um carro DeLorean do filme De Volta para o Futuro é forçar a barra do sensacionalismo barato da internet. E sabe por quê? Porque a luz não quebrou o limite de velocidade cósmico e, o mais importante de tudo, guarde isso, ela não carregou nenhuma informação para o passado. Se a luz não leva informação, a causalidade, aquela regra de ferro do universo que diz que a causa sempre, obrigatoriamente, vem antes do efeito, continua mandando no pedaço. Se você não pode mandar os números sorteados da loteria de amanhã para o você de ontem, então a viagem no tempo não é real no sentido prático e cinematográfico da coisa. E olha, já que estamos falando de coisas práticas, o mundo macro, esse nosso mundo de carne, osso, empresas e boletos, não precisa de mecânica quântica para dar dor de cabeça, não é mesmo? A dor de cabeça com tecnologia já é bem real hoje. Pensa comigo. Se entender o tempo negativo exige 70 horas ininterruptas de cálculos e 1 milhão de tentativas por cientistas renomados, fazer a infraestrutura de TI da sua empresa funcionar sem travar não deveria ser tão difícil assim. Mas, muitas vezes, é. Se você está cansado de ver seus sistemas caindo mais que jogador de futebol na grande área, ou se a sua segurança cibernética está parecendo uma peneira deixando dados vazarem, você precisa de especialistas. Nós somos a MetaDept Technology. Nós somos especialistas em soluções de TI empresariais. Deixe a física quântica maluca para os pesquisadores canadenses e deixe a NetaDept cuidar da sua rede, do seu suporte técnico, do seu data center e da sua segurança digital. Com a gente, o tempo da sua empresa não é negativo. Ele é otimizado para o seu negócio crescer em velocidade máxima e sem interrupções. Acesse o nosso site agora mesmo. O link está aqui na descrição. Pare de perder noites de sono com um servidor que não liga. Nós resolvemos isso para você. Agora, voltando para o nosso mistério. Se não é uma máquina do tempo, o que diabos aconteceu naquele laboratório?
Para entender o que rolou, a gente tem que olhar para a diferença brutal entre a matemática e a realidade. Tem uma expressão muito boa na ciência que diz o seguinte: o mapa não é o território. O mapa te mostra onde tem uma montanha, onde tem um rio, os caminhos. Mas se você pegar um isqueiro e colocar fogo no seu mapa de papel, a floresta de verdade lá fora não vai pegar fogo. Na matemática da mecânica quântica, os números dão negativo. O relógio quântico parece, nas fórmulas, andar para trás. Mas isso é uma média estatística absurda de um mundo onde as regras normais simplesmente não entram na balada. E é aqui que a física quântica mostra suas garras assustadoras. O mundo das partículas superminúsculas não liga a mínima para o que você, eu ou Einstein achamos lógico. O tempo, aquele senhor implacável de cabelos brancos que não perdoa ninguém no nosso mundo, lá no mundo quântico é um cara completamente relaxado, bêbado e indeciso. Lá embaixo não existe uma linha reta, não tem um começo, meio e fim bonitinhos. Tudo é baseado em nuvens de probabilidades. O fóton de luz não tem uma agenda de compromissos no Google Calendar. 14 horas em ponto eu entro no átomo, 14 horas e 1 minuto eu saio. Não, ele existe numa nuvem de talvez. Ele está em vários lugares ao mesmo tempo, até que alguém olhe para ele. E tem mais um detalhe absolutamente diabólico nessa ciência. O simples ato de observar bagunça todo o experimento. Você já ouviu falar do princípio da incerteza de Heisenberg? É mais ou menos o seguinte: quanto mais você tenta medir com extrema exatidão onde uma partícula está, menos você sabe para qual direção ela está indo. Tentar medir uma partícula no mundo quântico é como tentar abrir a porta da geladeira muito rápido, só para tentar ver se a luzinha lá dentro realmente apaga quando está fechada. Percebe a ironia? A própria observação estraga a surpresa. É como tentar medir o seu reflexo no espelho sendo mais rápido que o próprio espelho. O universo não deixa. Para contornar esse bug da Matrix, a equipe de Toronto teve que usar uma técnica ninja chamada medição fraca. Eles cutucaram o sistema muito, mas muito de levinho. Jogaram os fótons e passaram um laser secundário super fraco só para perguntar para o átomo: e aí, irmãozinho, o fóton já passou por você? Sem perturbar a estrutura. Só que, como a cutucada era fraca demais, o ruído de fundo estático era gigantesco. Eles não puderam fazer isso 1, 10 ou 100 vezes. Eles tiveram que repetir o mesmo experimento, pasmem, 1 milhão de vezes. Foram quase 70 horas olhando para gráficos e planilhas de dados. É por isso que eu sempre digo que cientista de verdade tem a paciência de um monge budista no topo de uma montanha. Quando eles finalmente tiraram a média dessa sopa de números malucos, onde alguns fótons demoravam, outros passavam direto e outros pareciam sair antes de entrar, a média matemática deu um número negativo. É uma esquisitice estatística provando que o fóton estava num estado de sobreposição. Ele era e não era. Ele estava e não estava ao mesmo tempo. Tá bom, Michel. Eu achei tudo isso muito lindo, muito poético. Parece até o roteiro do Doutor Estranho. Mas o que isso muda na minha vida que eu tenho 3 boletos para pagar na sexta-feira? Excelente pergunta. A curto prazo, você não vai flutuar pela rua e o seu relógio de pulso não vai começar a rodar no sentido anti-horário. Mas para o futuro da nossa humanidade, meu amigo, isso é ouro puro. Entender como a luz interage com a matéria de forma tão íntima abre portas gigantescas e multiversais para a criação de computadores quânticos de altíssima performance e redes de internet absolutamente impenetráveis por hackers. A computação quântica é o próximo grande salto da evolução humana. Imagina um computador que não pensa apenas em zeros e uns como o seu celular agora, mas que pensa em zeros, uns e em números negativos, tudo ao mesmo tempo. Isso destrói e decifra qualquer senha do mundo atual em milissegundos, pode criar novos remédios complexos em segundos e tem o poder de simular o comportamento do universo inteiro. Eles estão no primeiro degrau de uma escada que a gente nem sabe onde vai parar. E falando em controlar o tempo e usar tecnologia de ponta a nosso favor, se você curte ciência, precisão e gosta de ter o controle do seu dia a dia, já que a gente ainda não pode voltar para o passado, eu tenho uma dica incrível para você agora. A gente não tem a máquina do tempo do DeLorean, mas você pode ter muita tecnologia de ponta na palma da sua mão, ou melhor, no seu pulso.
Recomendo muito dar uma olhada nos smartwatches de alta performance disponíveis lá na Shopee Brasil. Relógios inteligentes que hoje medem sua saúde, sua oxigenação, seu sono e organizam seu dia com uma precisão que deixaria até o Einstein impressionado. Clica no link que está aqui na descrição. Você assume o controle do seu tempo no mundo real e ainda aproveita os descontos exclusivos. De volta à nossa jornada cósmica para encerrarmos. A grande cereja do bolo dessa pesquisa não é que o universo quebrou ou deu defeito. A verdadeira descoberta é filosófica, é quase espiritual para o mundo da ciência. Nós vivemos escravos do relógio, a gente bate ponto no trabalho, conta os minutos para o final de semana chegar, comemora aniversário contando os anos. Mas e se o tempo, da forma rigorosa como a gente sente, for apenas uma invenção da nossa mente, ou apenas uma consequência de sermos coisas gigantescas formadas por bilhões de células? Muitos físicos hoje estão começando a achar que o tempo, lá no fundo do poço da realidade, no nível da menor partícula que existe, não é algo fundamental do universo. O tempo só passa a existir, só flui, quando você junta muita matéria de uma vez só. No mundo quântico, o conceito de antes e depois é totalmente embaçado. É como olhar para uma daquelas pinturas impressionistas de muito perto. Você só vê borrões de tinta sem sentido. Você só entende o desenho da pintura se você der 3 passos para trás. Nós, seres humanos, somos o cara que deu 3 passos para trás. Para nós, o tempo flui para frente, como um rio implacável. Mas, lá no fundo da matéria, a tinta está toda borrada. O tempo negativo foi confirmado? Sim, foi. Revisado e comprovado. A ciência fez a sua parte brilhantemente. Mas isso é apenas a prova definitiva de que nós, a humanidade que se acha a dona do universo só porque fomos à Lua, na verdade, sabemos muito pouco sobre o tecido básico da nossa própria realidade. O universo é infinitamente mais estranho do que a gente pode imaginar. E aí, eu jogo a bola para você agora. Quero saber o que passa nessa sua cabeça depois dessa verdadeira explosão de neurônios. Se o tempo já é tão bizarro e elástico no mundo invisível das partículas, será que um dia o ser humano vai conseguir controlar o fluxo do tempo nas coisas grandes? Será que os OVNIs que a galera tanto filma por aí não somos nós mesmos, vindo de um futuro distante para dar uma espiadinha no nosso próprio passado? Comenta aqui embaixo, eu vou ler e responder os melhores comentários. Se você curtiu essa viagem alucinante, não sai desse vídeo sem deixar o seu like. Se inscreve no canal para não perder os próximos mistérios do universo e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que ama ficção científica, mas que precisa saber que isso aqui é realidade. Um grande abraço, continue curioso, sempre olhe para as estrelas e até a nossa próxima viagem juntos. Fui!